Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Grego e hoje a gente vai falar de um assunto super legal que vocês vêm comentando bastante aqui nos vídeos do canal, que é uma coisa que eu sinto que falta muito na internet, falta muito no mercado, alguma coisa que explica realmente o que faz, ou que pelo menos deveria fazer, um engenheiro de dados. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque isso me ajuda bastante aqui a produzir cada vez mais esse tipo de conteúdo e principalmente aperta esse botão do like, porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a identificar esse vídeo como um bom vídeo para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. E se você já se inscreveu, que eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, aproveita e aperta também o badalo prateado que se encontra aqui abaixo do vídeo para receber notificações de mais conteúdo como esse que vai sair aqui no canal, no dispositivo onde você se encontra nesse exato momento. Como eu falei, né, o que faz um engenheiro de dados, ou o que deveria fazer um engenheiro de dados? Antes da gente entrar nesse mundo, nessa discussão que é um pouco abrangente, eu queria só dar um disclaimer aqui que é: hoje o nome do cargo engenheiro de dados acabou sendo um pouco difundido para meio que um faz tudo, né, da área de dados, meio que como um engenheiro de software, só que só focado em dados. Então, esse conceito que eu vou tentar falar, ou vou tentar explorar nesse vídeo, ele pode ser um pouco diferente numa empresa mais consolidada, como por exemplo bancos, ele pode ser diferente em uma startup, pode ser diferente em pequenas e médias empresas, porque não foi dado ainda um veredito, não foi dado por nenhum órgão extremamente competente e respeitado uma definição pautada do que é o engenheiro de dados, assim como tem uma definição pautada sobre o que é um advogado. Então vamos lá. Onde vivem? O que comem? O que fazem? Não sei se é assim que fala no Fantástico, mas a ideia foi essa. Numa esteira de dados, quando a gente fala da arquitetura geral de uma empresa, quando vai falar sobre fluxo de dados, é importante falar que muitas vezes o engenheiro de dados também é confundido com um profissional de back-end. Por quê? Porque o profissional de back-end, ele geralmente também trabalha na camada de persistência de dados de uma aplicação, né, de um software. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um software web, é óbvio que a gente vai ter um banco de dados tradicional, provavelmente transacional também, que faz todo o processo, né, toda a regra, a lógica, a persistência dos dados que precisa ter nessa aplicação. Então, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce, ele tem lá o seu front, onde ele vende os produtos, né, feito lá para interagir com os usuários. Ele tem o back, que é onde mora as regras de negócio, que geralmente tem uma API envolvida nisso e tudo mais. E tem a camada de dados, né? A persistência de dados, que é um banco, podendo ser relacional, não relacional, enfim, o que a aplicação demandar lá. E o engenheiro de dados não necessariamente é o cara que cuida desse banco transacional. Ele é o cara que vai extrair informações continuamente desse banco transacional e divulgar em algum lugar, né? Ou seja, um data lake, seja um data warehouse, e passar nesse local, né? Divulgar essa informação nesse local para que ela possa ser consultada e analisada por ferramentas de BI, pelos cientistas de dados, por pesquisas, né? Via SQL. Então, o engenheiro de dados, basicamente, ele é responsável por criar um fluxo de dados, né, um encanamento de dados que traz as informações da aplicação para um ambiente analítico, que hoje é muito conhecido como um data lake ou um data warehouse. O engenheiro de dados também é responsável por buscar a informação complementar ou enriquecida para esses dados que ele traz nesse fluxo, para enriquecer o que o analista ou a pessoa de negócio ou inclusive até o próprio desenvolvedor vai ter, né? Vai ter essa visão lá na frente quando estiver consumindo o seu BI ou do Data Lake. Só queria fazer uma ressalva aqui. Quando eu diferenciei, eu comparei o engenheiro de dados com o desenvolvedor back-end, é muito importante que a gente saiba que são sim posições separadas, mas elas não se excluem, tá? É importante que quando uma pessoa do back-end, um desenvolvedor do back-end for construir o seu DDL, a sua estrutura de banco de dados,
ele tenha um apoio de um engenheiro de dados. Uma porque o engenheiro de dados ele tem um conhecimento, deveria ter, né, um conhecimento muito profundo sobre arquiteturas de bancos de dados, porque ele precisa conhecer o maior número possível de arquiteturas e como que vai ser esse fluxo, né? Então o profissional de back-end vai cuidar do fluxo de dados, né, da troca de dados, das regras de negócio com a API e subsequentemente com o front, enquanto o engenheiro de dados ele vai também trabalhar com esse fluxo de dados, só que para alimentar outras áreas da empresa, como por exemplo a área estratégica, a área de negócios, a área de monetização. Então, com essa premissa, a gente já começa a entender melhor qual que é o posicionamento do engenheiro de dados dentro de uma empresa. Então, o grande produto de software que o engenheiro de dados é responsável, e é muito comum vocês ouvirem as pessoas falando simplificadamente que o engenheiro de dados é o cara que cuida do ETL, é porque é uma grande realidade. O engenheiro de dados tem como principal produto de software o ETL. O ETL, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, ele cuida da extração, transformação e carregamento dos dados da empresa ou dados de terceiros que vão servir de apoio no seu Data Warehouse ou no seu Data Lake. Então, geralmente, um ETL é um processo que roda em batch, ele é um processo que extrai as informações de uma fonte de origem, faz uma transformação em suas regras de negócio e carrega isso em algum outro lugar, né, que subsequentemente vai ser consumido. Se vocês pararem para fazer uma classificação, né, uma comparação, é muito do que o profissional de back-end também faz. Porém, o profissional de back-end ele cuida muito da transação, né? Então é um dado menor, precisa ser mais rápido, precisa estar mais disponível, enquanto o engenheiro de dados ele cuida de uma grande massa de dados que precisa ser processada diariamente. No final das contas, o mercado de tecnologia ele acabou criando vários nomes para variações de uma mesma coisa e conseguir definir isso em quadrados, e esses quadrados são os nomes. Mas no final das contas, tudo é a grande engenharia de software, seja para atingir o seu principal objetivo, que é ou consumir uma grande quantidade de dados, ou consumir dados transacionais em alta latência. Falando em alta latência, também é papel do engenheiro de dados cuidar de um fluxo que se chama streaming, né? Que é quando uma empresa ou um projeto adota uma necessidade, não buscar os dados em batch. Então, só para fazer um disclaimer aqui, dado em batch é quando você busca periodicamente e esse periódico tem um longo período de tempo entre eles. Então, digamos que você faz um processamento dia a dia, né, para pegar toda a base de dados, fazer uma transformação e carregar no seu BI. Mas também existe uma outra forma de se carregar isso, que é quando a empresa demanda uma necessidade de ver os dados analiticamente em real time. E para isso entra o fluxo de streaming. Então, o que é o fluxo de streaming? É você ter, à medida que há uma mudança no seu banco transacional, você ter essa mudança refletida no seu Data Lake, no seu Data Warehouse. E em meio a isso, obviamente, depois, nos próximos vídeos que eu for entrar mais tecnicamente nesse assunto, eu vou falar especificamente como é que isso funciona, né? Então, o que a gente conversou, né? O engenheiro de dados, ele tem a grande função de cuidar dos fluxos de dados, seja eles via um ETL em batch, via um processo de streaming, e divulgar isso para o Data Lake ou o Data Warehouse. É também papel do engenheiro de dados cuidar da consistência dos dados nesses sistemas que são alimentados por esses processos, né, pelo ETL e pelo streaming. Então é papel do engenheiro de dados ter uma noção do que está acontecendo no ETL e saber se o dado que está lá, pronto para ser consumido e analisado, ele está totalmente coerente com o que deveria ser. E isso abre um espectro de coisas para a gente falar, né? Acho que esse é o principal desafio do engenheiro, né? O papel do engenheiro é entender como as diversas fontes de dados, elas se conversam e conseguir demandar uma informação coesa para que os analistas, as pessoas estratégicas, o pessoal de negócio, consiga tomar uma decisão nos dados e esses dados estejam certos, né? Porque se não estiverem, essa decisão pode ser catastrófica. Também é importante e também é papel do engenheiro de dados garantir que o dado vai estar lá, né? Então, a disponibilização do dado, né? A gente não pode chegar no dia, abrir lá o nosso dashboard de análise, ver quantas compras, quantas vendas foram feitas no dia pelo e-commerce e o dado simplesmente não está lá, né? Isso pode gerar literalmente um grande rombo, um grande prejuízo financeiro na empresa. Então é papel também do engenheiro de dados garantir que toda essa infra, todo esse fluxo de
dados esteja funcionando. Pessoal, para finalizar o vídeo, eu só queria dizer que eu vou falar sobre qual que é o papel, ou deveria ser o papel de um cientista de dados nos próximos vídeos, provavelmente na próxima semana, e na próxima eu vou falar sobre qual que é o papel de um analista de dados. Por que eu comecei como engenheiro de dados? Porque, tecnicamente, a engenharia de dados é a primeira que deveria existir em uma empresa que quer se tornar data-driven, né? Que é uma empresa que quer tomar suas decisões baseadas em dados. Então esse vídeo aqui, isso que eu acabei de falar, vai servir como base para a gente entender o papel de um cientista e o papel de um analista. É isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse vídeo, ou se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que eu falei, pode comentar aqui embaixo. Eu vou responder na medida do possível. De novo, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem mais desse conteúdo, por favor, deixem um like, porque o seu like vai ajudar imensamente o canal a ser promovido e divulgado pelo YouTube, para outras pessoas que nem você que também tem esse tipo de interesse. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, não deixem de deixar a sua inscrição, porque isso também ajuda bastante aqui o canal a crescer e principalmente ajuda bastante a geração desse tipo de conteúdo, tá bom? Se vocês querem ver algum conteúdo específico, também deixem nos comentários. Se vocês sentiram falta de alguma coisa nesse vídeo, também deixem nos comentários. Não deixe de expressar a sua opinião, porque o seu feedback é extremamente importante para nós. E é isso aí, falei demais agora no final, mas eu espero que tenha sido construtivo para todos vocês. Um beijo do grego e tchau!